Beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de AQS 112, Introdução ao Cálculo de Processos. E, bem, a gente está já falando há bastante tempo sobre balanço de massa e a gente vai continuar conversando sobre balanço de massa. Mas agora a gente está na etapa final da disciplina em que vamos conversar sobre, sim, balanço de massa, mas em processos com reciclo e purga. E na aula passada a gente conversou sobre o balanço de massa com reciclo, mas em sistema sem reação química. E agora a gente vai ver processos com reação química. E exemplo, né, que tem purga. O último exemplo acho que só teve reciclo. E para processos com reciclo, a gente tem que pensar de uma forma um pouco diferente. Por quê? Quando a gente pensa no reciclo, a gente precisa pensar em dois tipos de conversão. Na verdade, eu já devia ter passado o slide, eu esqueci. Está aqui. Então, a gente tem mais uma definição que vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque agora você tem que pensar na conversão, aquilo que o processo como um todo te dá. Então, o que está entrando em relação ao que está saindo. Essa é a ideia. Tá? E isso daí é o que a gente vai definir como conversão global. Então, essa é a primeira... Opa, não era para ter escrito. Essa é a... na verdade, é muito parecido com o que a gente já viu antes. Tá? Mas lembre-se disso. O significado físico de conversão global é a fração do reagente presente na carga fresca. Então, eu tenho que olhar o que está entrando no processo em relação ao que está saindo do processo. Tá? Você pode pensar nisso, tá? Então, por exemplo, eu consegui calcular o que está acontecendo na carga fresca. Beleza, ok. E o quanto eu consegui converter de carga fresca no produto. Tá? E uma formuleta que a gente pode utilizar é justamente isso. O quanto de reagente tem na carga fresca menos o quanto vai ter de reagente no produto. Isso daí significa o quê? O quanto sobra, certo? Dividido pelo quanto é alimentado no processo. Isso é a conversão global. Mas agora a gente vai pensar também em conversão por passe. O que significa por passe? Vamos imaginar que existe um processo de reciclo. Eu vou desenhar ele aqui. Então está aqui o reator e tem aqui esse cara, mas agora a gente vai fazer um reciclo. E por que a gente chama de por passe? Por passe no reator. Então, agora eu vou lembrar, né? O reciclo está aqui. E cada vez que tem um reciclo, os componentes vão passar pelo reator. E essa é a ideia que eu gostaria de deixar para vocês. A conversão por passe é baseada na carga combinada convertida em produtos. Ok? Então, é isso que muda. Então, pode perceber que a definição da conversão global, eu penso daqui em relação ao que saiu, e na conversão por passe eu penso o que está entrando no reator, a carga combinada em relação ao que vai sair. Aliás, em relação em relação ao reagente na carga combinada. Tá? Então essas aqui são as duas definições e eu gostaria de trabalhar hoje com vocês com mais uma metodologia de solução. Tá? Hoje eu vou vestir a camisa do químico, que é uma coisa que não é usual para mim. Tá? Eu, na minha carreira, acabei deixando muito de lado a ideia da química, tá? E trabalhei muito com os processos mais voltados à física. E nos últimos anos, na verdade, eu voltei mais a olhar para os processos químicos, em especial em transferência de massa. Quer dizer, mentira, meu mestrado foi em transferência de massa. Enfim, minha vida não importa. O que importa é que nós vamos trabalhar agora com um exemplo e eu vou tratar o problema com um foco muito mais olhando para a química. E vocês vão perceber que
também é uma alternativa para resolver problemas de balanço de massa. Professor, eu consigo utilizar as metodologias que nós vimos nos exemplos anteriores? Sim, consegue, não tem problema. Eu só estou mostrando uma outra visão, que também vai funcionar. E vocês vão escolher qual que vocês acham mais apropriada. Note que, como eu vou olhar a análise mais química, sem dúvida nenhuma isso daqui se aplica para processos com reação química. Tá? Não vem chegar agora nessa altura do campeonato, tá? Virar para mim, não, vou usar lá em processo de separação. Pô, aí chega. Tá? Aí também não dá. Então vamos lá. Esse daqui é um caso de produção de propeno. Então, só para a gente lembrar, esse moço aqui é o propeno. E o que a gente faz? A gente vai desidrogenar o propano. Então tá aqui, olha, o propano, e eu vou tirar um pouquinho de hidrogênio da cadeia desse cara. Tá? Como? Aí tem toda a parte térmica, toda a parte se precisa de catalisador ou não, e isso não está me importando muito agora não. Mas essa daqui vai ser a reação química que vai reger o meu processo. Tá? E eu tenho algumas informações que estão apresentadas aqui nesse enunciado. Ele já colocou no enunciado que existe uma conversão por passe. Opa! Então vou querer olhar para a definição que a gente viu anteriormente. Mas ele está falando aqui, olha, a conversão por passe nesse reator é de 40%. Legal. E ele ainda está me dizendo que o produto do processo contém 4% de propano. Ou seja, a reação completa? Não, não é completa. Além disso, mesmo tendo todo o sistema de reciclo, está saindo. Tá? Eu não consigo fazer a reação, mesmo tendo esse aproveitamento, né, do que sobra do processo reativo e retornando ao processo, tá, através do reciclo. Então é pedido conversão global de propano e eu quero aqui a razão molar R dividido por F. Tá? Então eu estou olhando para a razão entre as vazões completas. Além disso, nesse problema é dado, eu vou repetir, é dado no enunciado, eu que não coloquei no slide antes, mas eu deveria ter colocado algumas informações, na verdade é dado o fluxograma, para vocês olharem o fluxograma, e algumas informações que deveriam constar no enunciado estão colocadas no fluxograma. Então, eu não tenho que discutir com vocês sobre como é o fluxograma, é dado, tá bom? Eu vou desenhar o fluxograma. Professor, Diga. no caso do reciclo, no reciclo não passa propeno? Ou só vai propano? Ou vai passar um pouco de propeno no reciclo também? Mas por quê? Eu tô perguntando porque, como é uma reação de desidrogenação. Eu não entendi a palavra. Desidrogenação. Desidrogenação? Isso. Se o propeno estiver no reciclo, ele pode acabar virando propino na reação, ou não. Aí vamos lá. Aí a gente está falando dos detalhes da, da química em si, tá? Que aí, de fato, eu não vou chegar tão longe na química. Por quê? Você pode chegar e definir, escolher um catalisador que facilite apenas esse processo, certo? Aí são outros 500. Talvez o reator estivesse numa temperatura tal que favoreça esse cara. Então, se vai existir alguma reação em paralelo, tá? Eu não vou contabilizar no problema, mas eu entendi a sua questão. Tá? Mas aí a gente está levando outras características possíveis e olha que eu achei interessante. É uma coisa que é preciso pensar, mas no nosso mundo ideal aqui não vai acontecer. Tá bom? Vamos levar dessa Bom, forma. Vou desenhar o fluxograma que faz parte do enunciado. Então, vou colocar aqui, olha, eu tenho aqui uma entrada. Essa entrada é de propano puro e é dado no enunciado isso. Então, aqui eu tenho C3. Deixa eu ampliar para o desenho ficar melhor. H8 e puro. Dito isso.
Aqui eu tenho um somador. Aqui eu tenho a entrada no reator. Eu tenho esse cara daqui que vai passar por uma unidade de separação. Então, aqui está uma informação importante do próprio fluxograma. Então aqui eu tenho uma separação. E é dito no fluxograma que eu vou ter aqui no final H2, C3H8 e C3H6. E da separação, eu vou tirar uma corrente de reciclo, que entra aqui no somador. Tá? E nessa corrente de reciclo, é dado no enunciado, eu vou chamar essa corrente de R, eu tenho as proporções. Ei! Ô, Luiz Fernando, é nada. C3H8 igual a 84%. E o C3H6, que vai me dar 16%. Então, isso daqui é dado. Tá? Então, isso faz parte do jogo. Deixa eu botar aqui molar, que também é dado. E se eu não tiver dado, você assume que é. Tá? Assume que é o conveniente para você, porque é a culpa do professor que não botou. Ok. Dúvidas sobre o processo que a gente vai trabalhar? Tranquilo? Aham. Beleza. Tranquilo. Vou dar nome aos bois aqui. Então, eu vou chamar essa corrente aqui de F. Eu vou chamar essa corrente aqui de FC, de combinado. Tá? Então, é uma alimentação combinada ao reator. Eu vou chamar essa corrente aqui de PR e a final vai ser o meu produto final, que é o P. PR porque é um produto que vai ser reciclado. Então, essa daí foi a minha ideia. Professor, tem uma informação do enunciado que você não botou no fluxograma, que é que no produto final tem 4% de propano. Ainda não botei, tá. mas eu vou puxar agora. Quer dizer, agorinha. Ainda falta um pouquinho, mas vou puxar e vai ser rápido. Mas poderia pegar e desenhar vários volumes de controle aqui. A gente pode desenhar no somador de corrente, né? A gente pode desenhar no processo como um todo, a gente tem várias possibilidades. Tá? E eu não vou desenhar por quê? Porque para mim, vocês já conseguem visualizar no sangue volumes de controle. Você já tem a visão de como um volume de controle iria te ajudar em diferentes situações dentro desse processo. Então não vou pegar e vou desenhar não. Mas eu vou perguntar para vocês. A gente precisa de uma base de cálculo. Qual corrente que vocês colocariam como base de cálculo? Molar, porque aí eu posso ir na tabela periódica para pegar. Beleza. Vou anotar aqui. Base molar. Concordo plenamente. Não sei se tem alguém aí que discorda. Não vai ter. Não vai ter. Espero que não tenha. Espero. Nessa altura do jogo, eu espero que não tenha. Mas qual corrente? Qual corrente que vocês escolhem? F? Perdão, eu não peguei? A F? F. É possível? A R você tem informação já. Tem informação ali. Tem informação. Mas eu tenho uma que é bem conveniente para mim, porque ela tem uma separação total de uma espécie. E além disso, se eu pegar e desenhar aqui, são dois motivos. Um, porque dentro da logística aqui do problema, existe uma separação total, tá? Que é o hidrogênio. Tá? É a questão do hidrogênio. Se o hidrogênio
eu consigo trabalhar em cima do hidrogênio na corrente P, tá? Já disse para vocês, eu vou querer escolher a corrente P. Cara, eu consigo associar com o que tem dentro desse reator. É a primeira ideia. É a primeira ideia. Boa. Tá? E a outra é que, olha só, tá? Eu sei que na corrente P, e tá no meu enunciado, eu tenho uma indicativa ali da quantidade de propano que vai ter. Tá? E olha o meu ponto de amarração. Como é que eu consigo ligar esse propano que está aqui, né? Pô, eu consigo ligar com esse cara, olha só, tem um balanço global. Lógico, no meio do caminho tem uma reação que a gente vai ter que botar no jogo. Mas eu vi duas vantagens. Tá? Então, daria para fazer pela corrente F? Daria também. Tá? Mas, pelo fato de ter uma separação total no hidrogênio, eu acho mais vantajoso. Então, eu vou colocar aqui a corrente P. Tá? Então, vou anotar. Qual o valor que vocês acham? 599,97 ou 100? 100. 100, por favor, 100. Então, vou chegar aqui e vou anotar. 100. Eu botei camol. Camol. Perfeito. Beleza. E uma coisa que eu já consigo tirar daqui. Se eu tenho na corrente P 100 camol, eu pergunto para vocês. O quanto eu tenho de propano? 100 camóis. Opa, propano. Olha o pronunciado. É 40. 4. Tá? Porque é 4%, certo? Então eu vou pegar e vou anotar. Note, veio direto. Eu olhei lá em cima. Pô, legal. Esse cara daqui, 0,04 vezes P. E esse cara daqui vai me dar 4,0 camol. Legal. Perfeito. E aí, eu vou chegar agora e aí vocês vão ver a vantagem da gente ter escolhido a corrente P. O que compõe a corrente P? Eu vou pegar e vou anotar para vocês. Note que eu consigo perceber que pelo balanço, não balanço não, é a composição, análise da corrente P, tá? Análise em P. O que eu tenho? Eu tenho que P, eu vou passar a usar as espécies, tá? Ao invés de escrever, senão vai ficar enorme. Propano mais P C3H6, propeno, mais P H2, tem que dar quanto? Tem que dar 100, que foi a nossa base de cálculo. Ok. Mas eu conheço o P-propano, certo? Então esse moço aqui, para mim, está aqui. Então eu vou reescrever. O que eu consigo afirmar disso, então, é que P propeno mais P H2 é igual a 96 camol. Duas incógnitas, uma equação. Então não me adianta muito. Mas eu tenho o seguinte, tá? E aí que vem a vantagem. Eu tenho um ponto de amarração. Porque como eu sei que não tem nenhum H2, hidrogênio, que vem para a corrente reciclo, tudo aquilo que é gerado pela reação é o que representa o que está saindo aqui em P. Então, reparem, a gente criou um ponto de amarração para o hidrogênio. Vou repetir. Para o hidrogênio, se realizarmos uma análise do que está acontecendo no reator. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Aham. Perfeito. Sim. Perfeito. Sentido. Então tá ali. Vamos analisar então esse reator.
Deixa eu ver meu espaço aqui, o quanto eu tenho. Ih, só tem um? Tá bom. Então vamos ampliar aqui e vamos dar uma olhada. Então agora a gente vai pegar e vai olhar a reação em si. Vamos analisar a reação. Análise. Da reação. E a primeira coisa que eu vou fazer é o que a gente sempre vem fazendo, e nesse caso é mamata. Por quê? Relação estequiométrica. Vocês olharam os coeficientes estequiométricos. Aqui é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então facilitou bastante a vida, mas eu vou deixar explícito. Eu vou deixar explícito porque, caso não seja, vocês lembram depois, quando revisitarem aqui a aula, qual foi o caminho que eu segui. Então, vou colocar aqui. Relações estequiométricas. Vou anotar. Pelo que a gente viu, um kmol de H2 vai ser formado quando existe também a produção de um kmol propeno. Outra relação estequiométrica que a gente tem é de consumo de propano em relação ao consumo, à produção de propeno. Um kmol C3H8 para um kmol de C3H6. O que eu vou fazer então? Olha só, vou voltar para a equação para mostrar onde eu vou atuar. Nessa equação aqui, a gente conversou que esse cara daqui necessariamente tem que ser o que vem da reação. O que vem da reação. Então, eu vou pegar e vou amarrar o cálculo desse moço aqui de acordo com a própria estequiometria do processo. Olha só. Muita calma nessa hora. Vou reescrever a equação. Mais o quanto a gente vai produzir de H2. Eu vou anotar aqui as unidades, tá? Em kmol de H2. Mas eu quero saber, na verdade aqui, a quantidade de substância relativa à produção de C3H6, tá? De propeno. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar a proporção estequiométrica que tem aqui para transformar kmol de H2 para kmol de propeno. E aí eu consigo ter a equação toda aplicada não para P de H2, mas para P de C3H6. Então eu tenho aqui 1 kmol. Aí eu só inverti, né? 1 sobre 1, até onde eu sei, a matemática me ensinou que dá 1. Então não tem problema nenhum. Kmol de H2. Kmol de H2 sobre kmol de H2 vai dar kmol de C3H6. E com isso, eu sei que esse moço aqui é 96,0 kmol de C3H6. Perfeito. E eu vou ter a quantidade total P. Vai dar quanto? Note que, como vocês não chiaram, eu estou entendendo que vocês entenderam a ideia. Todo mundo pegou a ideia do que eu fiz? Eu tô lendo aqui o que você fez. Tá. Eu estou pegando e estou trabalhando com a reação. O que eu vou fazer?
Tá, deixa eu ampliar um pouco mais a discussão. Se o total era 96, como é que você chegou a 96 Camol de C3H6? Isso que eu tava lendo. Como é que eu cheguei a 96? Eu ainda não cheguei, não. É, Não, não, porque não, você não, 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 colocou não, não, 96 Camol de não. Não, C3H6. olha pra cá. O que eu copiei foi essa equação aqui, ó. Foi só isso. Tá copiada. Mas seria o total Aí o de... que que eu fiz? Eu vou pegar essa quantidade de mols de H2, tá? E eu preciso compatibilizar com mol de quem? De propeno. Para eu poder somar mol de propeno com mol de propeno. Concorda comigo? Sim. Certo? Para eu conseguir ter uma compatibilização e conseguir obter o quanto eu tenho de propeno em si. Então repara que quando eu peguei lá e fiz pH2, tá? Camol de H2. Camol. No fundo, isso daqui representa o quê? Olha, eu só estou fazendo a compatibilização para mostrar o quanto de propeno a gente está produzindo. Na verdade, eu estou usando proporções estequiométricas. Então, no fundo, essa expressão aqui representa o quê? O quanto de propeno que a gente produziu na reação. Pela reação. Pela reação. Tá. Beleza? Aham. PCE3H6 mais PCE3H6 dividido por 2, que é o que a expressão está me dando, vai ser igual a 48. Entenda, a gente está indo pelo lado da química, da estequiometria. De C3H6. E olha só, vou usar de novo a estequiometria para me ajudar aqui. Porque se a gente produziu isso daqui, o quanto a gente consumiu de propano? Considerando que é uma estequiometria de 1 para 1. Começando com 40 e terminando com 8. A estequiometria não me deixa mentir. Tá? Eu tenho uma proporção de 1 para 1 e se eu gerei 48 kmol de propeno, é porque eu tive que consumir 48 kmol de propano, certo? Então, isso daqui representa o quê? Isso daqui é o quanto de propano que foi convertido na reação. Pô, professor, peraí. Mas, olha só, o quanto entra de propano, tá? É aquilo que foi convertido, mas o que sobrou, você concorda comigo? Claro, vamos anotar isso. Aham. Olha, então quer dizer que o F de propano, C3H8, é igual a 48, tá bom? Esse cara veio de onde? É o que foi usado na reação. Mais aquele cara que saiu, que é o não convertido. E com isso, a gente acabou de tirar que tem 52 kmol entrando.
Beleza? Sim. Perfeito. Perfeito. E com isso, na verdade, a gente já consegue fazer o cálculo da letra A. Nem sei se era a letra, mas a gente consegue fazer o cálculo de conversão global. Quer ver? Conversão global. Em outras palavras, eu vou pegar e vou escrever, tá? Em outras palavras, o quanto foi convertido dividido pelo quanto foi alimentado em carga fresca. Então, é o propano convertido. Deixa eu botar. Ou seja, o que foi usado na reação dividido na carga fresca. Convertido, 48. Carga fresca, 52. Lógico, eu esqueci de botar. Vezes 100%, esse cara daqui, portanto, vai me dar uma conversão global no processo. 92,3. Mistérios. Não. Foi? Mas e o reciclo? Agora vamos conversar sobre o reciclo. Vamos lá. Ainda mais que eu não lembro o que pedia. Bem, pede reciclo sobre carga fresca, né? Sobre F. Vamos lá, vamos olhar. Tá? Agora, o que está acontecendo no reciclo? A gente olhou de uma maneira global, tá? O processo de reação em si com o que está entrando com aquilo que está saindo. Tá? E o nosso ponto de amarração foi fazer uso do hidrogênio, porque o hidrogênio ele não está recirculando lá dentro. Então, esse foi o nosso ponto de amarração para fazer os cálculos. Mas agora não tem jeito. Agora a gente precisa identificar esse reciclo e a gente vai olhar com calma para ele agora. Então, para isso, eu vou adotar algumas estratégias. Deixa eu dividir aqui o meu slide. E a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai fazer um balanço de massa, mas eu vou fazer no somador de corrente. Por quê? Porque envolve o reciclo, né? Então vou anotar aqui. Balanço de massa. No somador. De corrente. Ok. E o que vai ser isso? Eu vou pegar e vou escolher o propano, tá? Porque a gente já falou a vida e a morte do propano, então eu vou pegar e vou colocar aqui. Então, mais o R. O que entra no somador mais o que sai. E o que sai é a carga combinada. Ok? Beleza? O que a gente pode tirar daqui? Tá? A gente tem alguma informação sobre a carga fresca? Temos. Na verdade, a gente já sabe que esse cara daqui, deixa eu anotar do lado, fica melhor para a quantidade de coisa que eu tenho para escrever. 52 kmol mais. A gente tem alguma informação sobre a condição do propano na corrente R? Temos as frações, né? Então, vou fazer uso disso. 0,84 de R é igual a esse cara que eu não sei nada mesmo. Até o momento a gente não sabe nada sobre a carga combinada. A menos que
temos no problema definido a conversão por passe, que é a conversão da carga combinada e o quanto você consegue converter de produto ali. Então agora a gente vai olhar com mais carinho o reator. Tá? Repara o seguinte, eu normalmente faço isso até em prova. Tá? Em prova, né? Eu sugiro várias maneiras para vocês tentarem pensar diferente na hora da prova, e essa daqui é uma delas. Vocês repararam que eu escrevi uma equação de balanço e beleza, eu escrevi, mas eu usei efetivamente ela? Não usei, não usei. Então nas minhas deduções eu faço isso. Eu sugiro a vocês, cara, eu escrevi uma equação, ela pode vir a ser útil para mim no futuro. Mas quando a gente está fazendo prova, a gente tem tantas equações, tantas deduções, que às vezes eu fico um pouco perdido. Então, essa daqui é uma equação que, bem, eu tenho certeza que ela está correta, eu tenho certeza, é um balanço de massa simples. Eu vou destacar. Eu vou destacar para depois usar, tá? Lembrar que ela existe. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês é marcar, pô, marca mesmo. Tá? Se você quiser, você sublinha, ou eu gosto de usar cores, tá? Porque destaca no olho na hora. Pô, marca. Pô, olha, eu tenho um asterisco vermelho. Tá? Depois eu puxo a equação asterisco vermelho e uso. Tá? Enfim. Não sei se vocês já usam, mas é uma prática legal. Então Ok. vamos olhar o reator. Tá? Vou anotar o que eu sei do reator. Conversão por passe. Que a gente sabe, está no enunciado, 40%. Isso daqui significa que está aqui o reator. E a gente tem que olhar para o que acontece com o FC e o que vai acontecer com o produto que sai, né, que ainda vai passar por reciclo. Tá? E o que significa essa conversão por passe? Que, considerando aí o FC, né, o PR, que 40% do propano é convertido em propeno. Vou anotar. 40% propano. Muitas vezes a leitura, né, da explicação física é mais fácil. É convertido em propeno. Beleza. Peraí. O que isso significa? Significa que na saída desse cara, ficou apertado aqui. Deixa eu tirar daqui. C3. Isso daqui, na verdade, eu represento o que vai ser consumido. Tá? E aí, vamos lá. O que a gente viu no item anterior? Tá? Nesse item aqui. A gente viu que, pelo balanço global, tá? Pela análise global do processo, 48 kmol representa efetivamente o quanto você consegue usar naquele processo reativo, o quanto tem de transformação no processo reativo. Então, vou pegar e vou usar essa informação. Aqui eu também teria colocado um asterisco. Não, aqui não, porque eu não sabia que esse cara ia usar, né? Não, é porque eu sei do problema, tá? Eu lembrei, tá? Que eu usei isso na reação. Tá? E aí eu vou pegar e vou colocar aqui, olha. A gente viu isso no item anterior. Então quer dizer que esse 48 kmol aqui, que é o quanto de propano foi convertido, é igual a 0,4 FC. Diga, Paulo. Opa. Que
Como você destacou, porque você escreveu quanto você usou ali na É. reação, na letra A, então Hum. ajudou. Uhum. É verdade. É uma boa. Esse é outro ponto, né? Pô, cara, olha só. Às vezes, as equações elas não se traduzem em português, tá? Em língua. E aí, na hora que você Exatamente. para escrever a definição, tá? Você lê aqui, ó, as palavras naturalmente vão aparecer. Convertido. Aí você volta pro teu problema. Uhum. Pô, convertido. Pô, caraca, a gente já pegou isso, tá? Então, Sim. é interessante, é interessante. Vamos lá. Ainda tem um outro Beleza. problema para a gente fazer. Então, repara que a gente acabou de tirar aqui o... Perdão. Esse era Engraçado. 40%. Não, eu sei, eu acabei de pensar, para você ver, nada a ver. Veio na cabeça o pensamento de Sherlock, o cachorrinho. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Olha só, eu acabei de pegar e colocar uma equação com o nosso entendimento da química do processo. E olha que interessante. O que apareceu aqui? O FC. Tá? Eu vou subir um pouquinho aqui, olha. E olha só a equação asterístico ali. Tem a definição do quê? Justamente do FC de C3H8. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? De modo muito sacana, eu vou pegar e vou botar um igual aqui. Eu botei um igual um pouquinho maior. E eu vou botar assim, olha. Para me destacar, ó. Estou usando essa parada aqui, hein? 0,4 multiplicado por a definição que está ali em cima. 52 mais 0,84R. E aí eu pergunto a vocês, isso tudo que está aqui é igual a 48 kmol. Quantas incógnitas eu tenho agora? Apenas o R. Uma. Só uma equação. Vocês sabem fazer essa conta? Digam que sim, por favor. Com certeza. Sim, sei fazer essa conta. Então, dessa daqui, olha, eu tiro o valor de R, que vai dar 81 kmol. E no final das contas a gente acabou de fechar o problema, porque o que se pede é R sobre F, que a gente também tem, a gente calculou, 81 dividido por 52, e esse que 2 feio, não importa, 1,56. E a gente fechou o problema. Grandes mistérios. Complicação. Foi? Aham. Beleza. Ok. Foi. Note que esse daqui é um problema de reciclo com reação química. Vamos complicar um pouco mais a vida. Agora a gente vai falar de um problema de reação química, sim, mas com purga. Então, vamos olhar aqui o problema de obtenção de etanol hidratado. E para isso a gente vai utilizar a hidrólise de eteno. Para esse problema aqui, também tem a definição já do fluxograma, que eu não desenhei. Tá? Mas, beleza, eu vou desenhar agora, mas antes eu vou ler com vocês o problema. Então esse cara daqui, ó, a gente vai obter etanol hidratado, etanol mais água, pela hidrólise de eteno. Então a gente sabe que vai ter eteno sendo alimentado. Sim, aqui está já escrito. Pela alimentação de eteno, água e, tem impureza. Tem alguns inertes aí. Tá? E o enunciado está me dizendo que tem, e eu esqueci de marcar, mas está aqui, inerte. 1% molar. Beleza. Isso vai ser útil para mim, uma hora vai ser. Considerando que isso daqui é a carga fresca. Tá? Isso também é interessante a gente destacar, porque agora a gente está sempre mexendo carga fresca, carga combinada. É dito que a mistura de carga fresca e corrente reciclo que vai efetivamente alimentar o reator, ou seja, a carga combinada, possui essa razão aqui. Beleza.
E a corrente de produto final, com etanol e água, não contém inertes. Então, se não contém inertes, o que deve ter de equipamento dentro do processo? Foi uma pergunta assim genérica. O que tem que ter então dentro do processo? Um equipamento de quê? Tem que ter separação. Tem que ter separação. Não tem jeito, gente. Tem que ter uma separação. Certo? Porque, caraca, se tá entrando inerte e não tá saindo, uma hora eu tive que separar esse cara. Note que esses inertes às vezes podem até ser sólidos e tal, fica fácil. Eu não sei qual tipo de separação porque não está sendo colocado aqui. A gente quer... Ah, não, deixa eu anotar isso. Deixa eu marcar, não contém inerte. E obter a razão molar entre corrente de purga e reciclo. Então ele está querendo purga sobre reciclo para que o teor de inerte na entrada do reator, na carga combinada, não ultrapasse isso. Beleza. Vou pegar e vou desenhar então o fluxograma. Esse aqui nem precisava muito do fluxograma não, tá? Porque tem algumas dicas legais aqui no enunciado sobre o processo. Por exemplo, tem purga, tem reciclo. Se na saída não tem inerte e está entrando inerte é porque teve que separar. Não tem jeito. Então, com essas dicas que estão aí no enunciado, vocês até conseguem montar o fluxograma. Eu nem sei se esse fluxograma faz parte do enunciado, mas eu vou fingir que faz, tá? Vou desenhar para vocês. Então, vou anotar aqui. Tá aqui, esse cara daqui é o F. O F tem 1% de inerte. Aqui eu vou ter um misturador que passa pelo reator. Aqui eu vou ter a carga combinada. E aqui eu vou ter então... Eu vou botar uma bolinha só, tá? Mas aqui é o separador. Que vai me dar... E eu não sei porque que eu chamei, mas tá S aqui nas minhas notas. E aqui eu tenho um processo de reciclo, uma corrente de reciclo e purga. Porque é dito que tem purga. Então vou anotar aqui. Ah tá, já sei porque eu chamei de corrente S o produto. Porque eu vou chamar P a purga. E aqui é reciclo, que eu vou chamar de corrente R. E o que mais que eu tenho de informação extraída do enunciado? Eu sei que a carga combinada tem essa restrição aqui. 2,5 de inertes. E é dito também no enunciado que aqui eu tenho etanol, água e sem inerte. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Tá? E aí, qual é a primeira etapa do problema? Definir volumes de controle, mas eu já assumo que vocês conhecem, sabem montar vários tipos de volumes de controle aqui dentro do processo. E ainda conseguem olhar agora de cara para mim, quando eu escrevo um equacionamento, qual é o volume de controle analisado. Tá? Estou assumindo isso. Se vocês ainda não veem, vocês têm que me avisar, para eu poder mostrar sempre. Tá? Mas, como não teve reclamação, estou assumindo isso. E eu vou pegar aqui e vou montar uma base de cálculo. E eu pergunto para vocês, qual seria a base de cálculo? Quem vocês acham que vale a pena ser base de cálculo? Bem, a primeira coisa é que, como eu tenho, a única informação que eu tenho de porcentagem é do inerte aqui em cima, tá?
e está dizendo que é molar. Então, de cara, eu vou chegar e vou dizer que é uma base molar. Então, deixa eu anotar aqui. Base molar. E uma outra coisa interessante que tem aqui para mim, repara o seguinte, tem uma reação química aqui. Aí você já começa a sentir coceira pelo corpo. Tá? Você lê, caraca, tem um reator químico. Vem, né, aquela coceira, o desespero, as lágrimas chegando aos olhos, coisas normais, né? As lágrimas chegando aos olhos. Mas olha a vantagem desse cara. Ele tem inerte. Ele tem inerte e o inerte não faz parte da reação. Olha a sacada. Pô, caramba, a gente consegue montar, estruturar um balanço pensando apenas no inerte. Porque eu tenho as proporções desse cara. Então, muitas e muitas vezes o inerte é quem te salva a vida. Olha só como esse exemplo aqui é realmente aquele de puxar a lágrima dos olhos, porque você começa a ver, caraca, tem um reator. Onde é que está o detalhamento da reação? Não tem. Não tem detalhamento de reação. Proporções estequiométricas? Não tem. E aí, o aluno desavisado que não assiste a aula do professor LF começa, caraca, vou aqui desenhar como é que é a reação e tentar puxar do nada. E quem disse que você vai precisar disso? Você tem inertes. Beleza. Então eu vou pegar aqui e vou escolher uma corrente conveniente para mim que tem especificação de inertes. Tá? Em especial a corrente mais livre que eu tenho com essa especificação é a carga fresca. Tá? Eu sei que eu tenho 1% de inerte e carga combinada. Por que eu não vou escolher a carga combinada para isso? Nem vou escolher o produto final, a corrente S. Pô, porque ali eu não vou ter muito como fazer cálculo usando o inerte, tá? Na corrente S. Porque não tem. Tá? Então é a única que não me dá jogo. A corrente purga, eu não tenho a especificação ainda do inerte. Tá? E nem no reciclo. E o combinado, né, a carga combinada, também não, porque vai ser uma junção de inerte do que tenho na carga fresca, com reciclo não tem especificação. Então minha melhor aposta, a única aposta que eu tenho aqui é definir uma base de cálculo para a corrente F. Todo mundo entendeu a análise que eu fiz? Sim, sim. Beleza. Então esse é o motivo pelo qual eu vou pegar aqui e vou botar F, minha base de cálculo, e eu vou botar 100 kmol. Beleza. E logo de cara eu já expliquei para vocês, não vou pensar muito não. Vou fazer um balanço, tá? E o meu balanço vai ser global de inerte. Vou montar aqui um balanço por componente. De inerte. O que entra de inerte... Note então que eu estou fazendo o processo completo, hein? Processo completo. Quais são as correntes que entram no processo? No balanço global? Isso é uma pergunta que pede resposta. Quais são as correntes? Ou corrente. Joguei para o alto, só para vocês cortarem a bola. F. Certo? Vou anotar aqui que eu estou fazendo para o inerte. Corrente que sai. Purga e S. E agora que eu escrevi o balanço global, eu vou pegar e vou colocar as condições que eu conheço. Se na corrente S eu não tenho inerte, esse cara daqui eu sei que é zero. Tá? E, portanto, o que eu sei? Né? Eu sei que o F de inerte vai ser 0,0
0,1, 1%, multiplicado pela corrente F, minha base de cálculo, 100, igual a P de inerte. Tá? Eu tenho duas formas de escrever isso e vocês sabem muito bem. Tá? Eu vou escrever de duas formas diferentes e depois eu escolho qual delas que eu vou querer usar. Tá? Eu posso dizer que isso daqui então é uma quantidade, inerte, ou posso fazer o seguinte, x de inerte, na verdade eu faço o contrário, deixa eu apagar. Inerte na corrente P multiplicado pela corrente P de purga. Tá? Posso usar ou um ou outro. Já usei essa informação? Não. Tá? Mas eu tenho certeza absoluta que ela está correta. Eu não tenho dúvidas dela. Então, marquei. Para depois eu olhar que eu ainda não usei essa equação. Afinal de contas, depois, tá? Para eu conseguir obter melhor, né, a corrente P, porque eu vou precisar dela, tá? Essa equação aqui. Tá? Não tem jeito. Então vou usar isso. Vamos avançar um pouco mais no problema, só para saber, todo mundo alinhado. Tranquilo. Tá? Vamos pegar agora e fazer um balanço no somador. Deixa eu ver, tem espaço ali, eu vou vir para cá, tá? Então vou botar aqui um balanço no somador. E eu vou fazer o balanço global, tá? Global, de todos os componentes, tá? Então vai ser o que está entrando no somador, F, mais R, igual àquilo que sai do somador, a carga combinada, FC. Tá? O que é dado no enunciado? Eu sei que, pelo que está no enunciado, R. Peraí. Desculpa. Tá sim. Eu que não lembrava mesmo. Tá aqui, eu marquei. Tá aqui. R sobre F igual a 2,5. Ufa. Suei agora. Falei, como assim? De onde eu tirei isso? Não responda. R sobre F igual a 2,5. Perfeito. Então, o que eu consigo tirar daqui? Tá? Eu sei que a minha base de cálculo é F igual a 100 kmol e, portanto, R 250 kmol. Beleza. Com essa informação, o que eu consigo fazer? Só para marcar e deixar bem alinhado com vocês. Eu vou pegar essa informação, jogar para cá. F eu conheço, então eu vou tirar o valor de FC. Então, FC é igual a 350 kmol. Beleza, tá aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos montar o balanço de inertes no somador. Muito conveniente para mim, porque eu tenho as proporções molares, né, as frações molares, tanto na carga combinada quanto na entrada, na carga fresca. Facilitou minha vida então, né? Então vamos lá, vamos fazer isso. E aí eu vou chegar aqui e vou anotar. Vamos montar o balanço de inerte no somador. Vou escrever então. Tá? Balanço de inerte é X inerte. Deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver melhor. Na corrente F multiplicado por F mais X inerte na corrente R multiplicado por R igual a X inerte FC
multiplicado por FC. E eu só vou reanotar, tá? O balanço substituindo os valores que eu tenho. Tá? X inerte na carga fresca. Tenho 0,01 multiplicado pela carga fresca 100 mais X em R, de inerte em R, não tem. Multiplicado por R, tem. Igual. X em FC, 0,025, 2,5%, multiplicado por 350. A única incógnita do problema é o X de inerte na corrente R. Então, com isso, é igual a 0,031. Legal. Maneiro. Pô, mas a gente obteve a fração na corrente R. Eu pergunto a vocês, qual seria o valor da fração de inerte na corrente P de purga? Considerando que a purga, tá, é um divisor de corrente simples. As proporções se mantêm entre o reciclo e a purga. Então, repara que a gente acabou de criar um ponto de amarração fantástico. Por quê? É a mesma. É a mesma. Vou anotar para vocês lembrarem disso. Não tem processo de separação entre o reciclo e a purga. Então, aqui, é a mesma que a da purga. Então, o que a gente vai fazer? Pô, vou pegar e vou resgatar a minha equação asterisco. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Aqui, ó. Porque eu tenho esse valor. A gente acabou de obter esse cara. Quem que a gente vai conseguir tirar? O valor da corrente de purga. Vamos lá, então. Então, aqui em cima eu vou pegar e vou resgatar. Aliás, é um asterisco vermelho. É um asterisco vermelho, porque ele é importante mais. Então, asterisco vermelho. E aí eu vou pegar a equação, tá? Já vou fazer aqui as transformações. 0,01 multiplicado por 100, dividido por 0,031. E isso daqui vai me dar que P é igual a 32,3 kmol. E no final das contas eu tenho agora P, eu tenho R, consigo tirar essa razão aqui. E isso daí deu 0,129. E eu fechei o problema. Dúvidas? Mistérios, complicação, Harry Potter, magia negra, feitiçaria. Tranquilo? Beleza. Pessoal, esse daqui era o último exemplo, o último exercício que eu tinha que passar para vocês. Isso encerra, então, esse tópico e, na verdade, encerra a disciplina. Pelo menos não a disciplina, mas a parte didática, a parte de aulas dessa disciplina. Mas antes de ter o fechamento, eu pergunto se vocês têm qualquer dúvida sobre qualquer tópico da disciplina, para que a gente possa discutir, que a gente possa rever. Por exemplo, vocês têm alguma dúvida sobre os conceitos básicos de processos industriais, de processos químicos, bioquímicos, em alimentos também, industriais, o que é estado estacionário, o que é estado transiente, as correntes, o que é corrente de utilidade, o que é corrente de processo,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Do primeiro capítulo, acho que era isso. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vocês têm alguma dúvida sobre sistemas de unidades, sobre conversão de unidades, dimensões? Nada? Beleza. Sobre variáveis de processo, variáveis importantes, proporções, fração, tranquilo? Tá bom. E balanço, né? Porque aí a gente entra agora no último grande tópico da disciplina. Alguma dúvida que ficou para trás sobre os balanços em si? Sobre como monta, o princípio físico do balanço? Alguma coisa tenha ficado para trás? Pelo menos para mim, o mais difícil é essa parte da base de cálculo. Eu sei. E o que eu sugiro sempre, tá? Antes de começar a fazer logo o exemplo, tá? Olha as suas possibilidades, tá? Olha as possibilidades. Eu acho que nesse ponto é difícil vocês reverem todas as aulas. Mas o que eu sempre faço? Tá? Eu sempre faço isso. Eu pego, olha, base de cálculo você normalmente pode colocar em qualquer canto, tá? Mas tem alguns que são mais convenientes. E usualmente isso daí está atrelado a informações que o problema te dá. Informação que a física do problema te dá. Hoje a gente viu, caramba, poxa, tinha tudo para aquele primeiro problema ser colocado como base de cálculo a corrente de entrada. Tinha tudo. Mas tinha um detalhe, que era a situação física do hidrogênio naquele caso. Pela reação química, pelo fato de ter uma separação total naquele problema, aquilo ia me dar a condição de dizer que, poxa, tudo aquilo que está saindo naquela corrente só sai porque veio daquele processo de reação. Isso é uma vantagem. Tá? Então, antes de eu pegar e colocar a base de cálculo, a gente teve que fazer essa análise. E isso, eu sei que não é simples. Eu sei que precisa de prática. Eu entendo a dificuldade. Tá? Eu entendo que é mais complicado. Mas é a sugestão que eu dou, porque vocês têm bastante exercício agora. A lista de exercício de reciclo, purga e de reação química está no AVA. Então, o que eu sugiro? Antes de começar o problema, tenta fazer esse tipo de análise. Tenta. Tá? Tenta destacar os pontos e montar quais são as vantagens para escolher uma determinada corrente. Mas eu digo também, tá? Mesmo que você escolha uma outra corrente, usualmente é possível. Vai te dar mais trabalho, mas é possível. Eu ia perguntar isso, se pode ter mais de um caminho. Tem como. Mas usualmente eu sempre coloco as definições para a gente fazer a escolha mais inteligente, né? A escolha que faz mais sentido. Em alguns casos, de fato, você escolher uma determinada corrente, você vai perceber no meio do caminho, putz, daqui eu não saio, porque eu precisava de outra informação de uma corrente que eu não tenho nada, tá? Que eu não consigo passar desse ponto. Então, pode acontecer isso também. Mas enfim, eu entendo, tá? Eu entendo a dificuldade. Minha sugestão, exercício, tá? Resolução, tá, Luísa? Sempre preciso de resolução, tá bom? Tá, isso daí então já falei sobre balanço completo. Mais alguma dúvida sobre balanço? Beleza? Tá bom. O que a gente está combinando? Na verdade, eu falo depois sobre prova, tá? Eu queria então agradecer a atenção de vocês, o tempo, né, que nós passamos
juntos nessa disciplina. Dizer que foi um prazer para mim ter tido, mesmo que virtualmente, o contato com vocês, ter tido a possibilidade de interagir um pouco com vocês nesse período remoto, e me coloco à disposição de vocês ao longo da graduação. Bem, já falei, né? Essa daqui não é muito a minha área, não, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida depois, cálculo de processo e tal, eu tento ajudar, tá? Ou pelo menos eu tento indicar para as pessoas que são mais voltadas aí para a área, né? E eu não sei quanto tempo eu vou me manter em coordenação, mas lembra aí que, né, vocês ainda têm esse apoio para qualquer eventualidade, para qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham. Se bem que mesmo não estando na coordenação, eu nunca me negaria a tirar qualquer dúvida aí de vocês.